Paz do Senhor, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Hoje, nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente importante e relevante para a nossa salvação e para a nossa vida como um todo. Estaremos falando, como você já viu no tema do vídeo, sobre uma mulher para ser lembrada. Essa mulher, quem menciona ela e quem ordena que nós nos lembremos dela é o próprio Senhor Jesus Cristo. A base do texto que nós vamos estar lendo aqui na Palavra do Senhor está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 26. Nos diz assim a Palavra do Senhor. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Muito bem. Lucas, capítulo 17, versículo 29 ao 35, vai falar sobre essa mulher. Eu quero te chamar a atenção apenas para a frase que Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. A estrutura da narrativa do capítulo 17 de Lucas continua sendo a viagem para Jerusalém. No início do capítulo, Jesus se desloca a Jerusalém. Jesus ele acabara de falar sobre um assunto também extremamente importante, que é o inferno, na parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, a partir do verso 19, verso 23 e 24, nos mostra que uma vez que alguém está nesse lugar, é impossível escapar dele. Versículo 26 ao 31 é a ênfase central. E a estrutura do capítulo 17 começa com o versículo 1 e 2 falando sobre o cuidado que os discípulos deveriam ter com os escândalos. Ele segue então falando sobre o dever de perdoar sem cessar, versículo 3 ao 7, ao 6. E ele vai falar sobre fazer a coisa certa, mas fazer com a motivação certa, do versículo 7 ao 10. Do versículo 11 ao 19, quando ele conta a história dos leprosos que foram curados, ele fala sobre o dever de ser grato. E do versículo 20 ao 37, que é o texto que cobre a nossa fala nesse vídeo, vai falar sobre a realidade de que Jesus voltará. A segunda vinda de Cristo acontecerá num tempo de descuido espiritual, como está no versículo 26 ao 30. Jesus, ao falar da sua volta, ele compara a volta dele com dois momentos da história da humanidade. Ele vai falar que será como nos dias de Noé e nos dias de Ló, dois personagens importantes do Antigo Testamento. Nessas duas palavras, Jesus fala sobre duas catástrofes importantíssimas. O dilúvio, que aconteceu com Noé, e a subversão de Sodoma e Gomorra com Ló. Essas duas gerações que envolviam Noé e Ló foram alertadas antecipadamente, mas ambas as gerações continuaram suas vidas de pecado, sem dar atenção ao alerta do juízo que viria. É interessante que assim estará o mundo quando Jesus voltar. Parece que nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas estarão, como naqueles dias, pensando apenas em seus interesses pessoais e imediatos, não apenas pessoais, mas imediatos, interesses terrenos, não fazendo nenhuma provisão para a sua vida espiritual e para o seu futuro. Vivem apenas para o hoje. E o Senhor Jesus Cristo nos mostra que o dia do Senhor, que é o dia em que ele virá, o dia do juízo, apanhará a muitos de surpresa, como apanhou naqueles dias. E falando sobre a mulher de Ló, nós podemos destacar três coisas aqui, três pensamentos que vale a pena nós olharmos e termos como advertência para nossa edificação. Primeiro,
nós iremos falar nesse vídeo sobre os privilégios espirituais que aquela mulher desfrutou. Em segundo lugar, nós iremos falar sobre o pecado que a mulher de Ló cometeu. Privilégios e o pecado. E em terceiro lugar, o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Então vamos por parte. Em primeiro lugar, os privilégios que a mulher de Ló desfrutou. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós teremos que constatar algumas verdades. Em primeiro lugar, nos dias de Abraão e Ló, que foi logo no princípio da chamada de Abraão, a verdadeira religião salvadora era praticamente rara na terra. Não havia, por exemplo, Bíblias, a Bíblia não existia, não havia ministros que pregavam o Evangelho, não havia igrejas, não havia folhetos, não havia internet, não havia nada do que a gente tem hoje. Não havia missionário, nada disso. Então o conhecimento de Yahvé, o conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus, estava limitado a apenas algumas pessoas. Deus ele se revela progressivamente na história da redenção, mas no princípio algumas pessoas apenas receberam essa revelação. E a mulher de Ló vai fazer parte dessa família e ela negligencia esse privilégio. Ela tinha um marido piedoso, que era o Ló, o apóstolo Pedro vai chamá-lo de piedoso, e ela desfrutava da companhia de Abraão ali, que é chamado de o pai da fé, que era o tio do seu esposo. A fé, o conhecimento e as orações desses homens, que a Bíblia chama de justos, com certeza não era segredo para essa mulher. Então veja que ela tem privilégios de, numa época em que a religião era muito difícil ter o conhecimento do verdadeiro Deus, ela teve esse privilégio. E nós precisamos destacar que esse privilégio, a salvação, exige mais do que os privilégios. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver homens, por exemplo, como Joabe, que era comandante do exército de Davi, Geazi, que era servo de Eliseu, Demas, que era companheiro do apóstolo Paulo, Judas Iscariotes, que era discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Cristo, desfrutou dos milagres de Cristo. E nós temos Ló, que tinha uma mulher mundana e incrédula. Com exceção de Ló, desses personagens que eu acabei de mencionar aqui, todos morreram em seus pecados. Foram para o inferno apesar do privilégio que tiveram, apesar do conhecimento das pessoas e das advertências que desfrutaram. Oportunidades vêm e vão. E é importante que quando essas oportunidades surgirem, nós estejamos preparados para abraçá-las e nos apegarmos a ela. Isso nos ensina, quando nós olhamos para esse personagem, que privilégios não é apenas o que os homens precisam. As pessoas precisam da graça do Espírito Santo para se salvar. Não basta apenas privilégio. Nós olhamos para essa mulher aqui e vemos ela negligenciando os privilégios. E aí ela comete o segundo ato, que é o pecado que ela cometeu. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26, a Bíblia nos diz qual foi o pecado dela. Mas a mulher de Ló, olhando para trás, transformou-se numa estátua de sal. Apenas olhou para trás. E Jesus nos adverte a lembrarmos dela. Ela não cometeu assassinato, roubo, adultério, que é o que as pessoas tanto comentam hoje. Ela só olhou para trás. A princípio parece que é um olhar que não tem muita maldade. Mas com certeza, por Jesus mencionar ela e falar que nós devemos nos lembrar dela, o olhar dela tem algo que revelar. Primeiro, aquele olhar era algo insignificante, mas revela o verdadeiro caráter daquela mulher. O verdadeiro caráter da mulher de Ló se revela pelo seu olhar. É uma coisa pequena, mas seja honesto e pense que as pequenas coisas, de modo geral, revelam mais sobre a mente de uma pessoa do que as grandes coisas, os grandes feitos podem revelar. Por exemplo, pequenos sintomas com frequência revelam grandes males. Pequenos sinais na nossa pele revelam, às vezes, um câncer. Pequenos sinais revelam, às vezes, doença letal, uma
pequena tosse pode ser princípio de uma grande tuberculose. Então, aquele olhar que parecia ser algo insignificante, na verdade, revela o quão negro e desviado dos caminhos do Senhor estava aquela mulher, estava aquele coração. O pecado dela não é simplesmente olhar para trás. O pecado daquela mulher revela um grande desejo. Por exemplo, um simples olhar pode revelar um grande desejo, uma grande afeição por algo que é errado. Por exemplo, quando o decálogo diz não cobiçarás, geralmente a cobiça vem pelo olhar. Aquele olhar da mulher parece ser insignificante, mas fala sobre a desobediência interior da mulher de Ló. Aquele olhar, na verdade, era uma declaração de uma quebra do mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor veio para aquela família através de um anjo, de forma inconfundível. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17, a palavra do anjo para ela, para Ló e para sua família, era: não olhe para trás. A mulher de Ló recusou-se a obedecer a este mandamento, que era um mandamento direto de Deus. O Espírito Santo, na sua palavra, Deus nos diz na sua palavra, que obedecer é melhor que sacrificar. E que a rebelião, que é uma desobediência direta ao mandamento de Deus, é como o pecado de feitiçaria. Isso falando do pecado de Saul, mencionado no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Ao olhar para trás também, aquela mulher mostrou incredulidade, e essa incredulidade revela a soberba do seu coração. Quando Deus havia enviado os anjos dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra e ordena que ela saia da cidade, ela parece duvidar que Deus realmente fosse destruir Sodoma. Parecia não acreditar que quando Deus prometeu o juízo viria. Parece que ela não acreditava que Deus estava falando sério. E o que eu quero falar para você é que os avisos de Deus são solenes. E quando nós ouvimos um aviso de Deus claro e sonoro ao nosso ouvido, é melhor obedecer, porque o aviso de Deus é uma demonstração da sua misericórdia e amor. Aquele olhar da mulher parecia insignificante, mas revela um amor secreto que ela tinha pelo mundo. A mulher de Ló foi arrancada de Sodoma, mas Sodoma não foi arrancada do coração dela. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, como diz o apóstolo Tiago, na epístola dele, Tiago 4, versículo 4. Na verdade, a mulher de Ló, ela nunca abandonou o mundo, nunca abandonou o mundanismo. O mundanismo prendia a alma dela em Sodoma. E quando nós olhamos para advertências como a do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus capítulo 6, que é o Sermão do Monte, lá na altura do versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. E aí ele usa a linguagem do dinheiro e diz que não dá para servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções pode estar mamon, que é um termo hebraico aramaico para dinheiro, para riqueza. O escritor de Hebreus também acredita que nessa linha de pensamento, no capítulo 10, versículos 38 e 39, ele diz que o justo viverá da fé, e se esse justo recuar, a minha alma não se agradará dele ou não terá prazer nele. E ainda como que uma declaração de fé, o escritor de Hebreus diz que nós não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação. Então, a preservação da vida. Então, quando nós decidimos acreditar na advertência de Deus, nós estamos abraçando a vida, porque a advertência de Deus é uma declaração solene de vida. E em terceiro lugar, o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Se Deus, que é justo, que é amoroso, impõe juízo. As Escrituras descrevem o fim da mulher com simples e poucas palavras. É dito sobre ela que ela olhou para trás
e converteu-se numa estátua de sal. E essa verdade é enfatizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse fato acontece no livro de Gênesis, capítulo 19, e o versículo 26. O anjo já está retirando Ló e sua família de Sodoma enquanto cai o juízo de Deus em forma de fogo. Quando ela olha para trás, ela é convertida numa estátua de sal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia nos diz que é o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem a atira, faz descer a sepultura e faz subir dela. Quero citar na íntegra aqui uma frase ou um parágrafo do J.C. Ryle. Ele diz assim, que morrer em meio a amigos e parentes amáveis, morrer de modo calmo e silencioso em uma cama, morrer com as orações de homens piedosos ainda ressoando no nosso ouvido, é algo a se pensar. Morrer com uma boa esperança, por causa da graça, com a plena segurança de salvação. Dependendo, apoiado nas promessas do Evangelho, mesmo nesses casos, morrer é um assunto sério. Mas morrer de repente, uma hora para outra, no momento exato em que está cometendo o pecado, morrer em plena saúde e vigor, morrer pela intervenção direta de um Deus irado, isso é realmente terrível. O que eu quero falar para você é que Deus pode trazer juízo repentino quando privilégios são negligenciados. É muito bom parar para pensar nisso. E quando nós vamos para a Bíblia, nós veremos que, por exemplo, Faraó viu todos os milagres que Moisés executou. Corá, Datã e Abirão ouviram Deus falando no Monte Sinai com Moisés. Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote Eli, sumo sacerdote de Deus. Saul presenciou a plenitude do ministério de Samuel e mesmo assim se perdeu. O rei Acabe, rei de Samaria, com frequência era advertido pelo profeta Elias e mesmo assim se perdeu. Absalão desfrutou de privilégios de ser um dos filhos de Davi e mesmo assim se perdeu. Beltesazar, rei da Babilônia, teve o profeta Daniel ao seu lado como conselheiro e mesmo assim se perdeu. Ananias e Safira uniram-se à igreja nos dias em que os apóstolos mais operavam milagres e mesmo assim se perderam. Judas Iscariote, que era um dos discípulos de Jesus, companheiro escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, todos eles pecaram de forma arrogante, negligenciaram os privilégios que lhe foram dados. Eles foram contra a verdade, contra o conhecimento, e todos eles foram quebrantados, como a Bíblia diz, de forma que não houve mais conserto, mais arrependimento, não houve salvação para eles. Eles não tiveram tempo e nem lugar para o arrependimento. A Bíblia nos mostra que da mesma maneira que viveram, eles morreram. No mesmo instante em que estavam cometendo o pecado, eles foram levados rapidamente para o juízo, para se encontrarem com Deus. Da mesma forma que essa mulher, ela, no momento em que estava cometendo a desobediência, foi apanhada pelo juízo. Esse Deus de misericórdia é o mesmo Deus de juízo. O mesmo capítulo que declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, também declara que a pessoa que é incrédula, que sobre o incrédulo permanece a ira de Deus, João 3,16 e o versículo 36. O mesmo evangelho que diz que aqueles que vão ao mundo, que leva a boa nova, aquelas pessoas que recebem a boa nova são bem-aventuradas, diz que aqueles que creem nessas boas novas, se forem batizados, serão salvos. Mas também declara que quem não crê será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E para nós fecharmos aqui o nosso pensamento, nós precisamos pensar que um dia, o nosso dia será o último. Você e eu não podemos viver para sempre. Tem de haver um fim. Algum dia haverá um fim. Um dia, o último sermão será ouvido. A última oração será proferida.
o último capítulo da Bíblia será lido e as intenções, os desejos, as esperanças, os planos, as soluções, as dúvidas, as hesitações, no final, tudo acabará. Eu e você teremos de deixar este mundo e nos encontrarmos com Deus Santo. E que nós possamos nos encontrar salvos. Que sejamos sábios enquanto temos vida. Que nós consideremos o nosso futuro fim. Coisa que a mulher de Ló não fez. Coisa que a mulher de Ló negligenciou. Esse texto aqui que nós olhamos parece ser muito chocante, mas é para ser chocante mesmo. Só que quem disse que nós deveríamos olhar para essa mulher e não nos esquecermos dela foi o Senhor Jesus Cristo. É interessante que várias mulheres importantes existem na Bíblia. Sara, Rebeca, Débora, Esther e tantas outras que nós temos excelentes lições para extrair. A própria mãe do Senhor Jesus Cristo, as mulheres que serviam ele no ministério. Mas ele não pede para que nós nos lembremos de nenhuma delas. Não que não devamos lembrar-nos. De fato, quando nós olhamos para a história dessas mulheres, nós somos edificados pelas lições que elas nos trazem. Mas há uma edificação muito grande quando nós olhamos para a mulher de Ló. Porque não adianta ter a sabedoria de Esther e se perder. Não adianta ter a coragem de Débora e se perder. Não adianta ser prudente como tantas mulheres da Bíblia e se perder. Quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dizendo, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele está nos dizendo que a maior batalha de nossa vida é travada aqui dentro do nosso coração. E essa batalha que nos livra dos desejos e dos prazeres do mundo não pode ser vencida sozinha. Somente o Espírito Santo é capaz de arrancar de dentro de nós os desejos e as paixões que nos fazem muitas das vezes querer olhar para trás e voltarmos as costas para Deus em desobediência e nos abraçarmos ao mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante, nos adverte. Olhando para as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que nos faz permanecer olhando para frente, seguindo adiante, numa busca pela santidade, numa luta de renúncia, vivendo para a glória de Deus. Não é outra coisa senão estarmos com a eternidade, como disse Jonathan Edwards, fitadas em nossos olhos e olhando para Jesus. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Por mais que essa palavra pareça ser dura, é palavras como essa que nos mostra qual que é o caminho da salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude e que nos faça mantermos olhando para frente, sem nos distrairmos com os encantos do mundo, com a beleza do mundo. Mas que o nosso maior encanto e a nossa maior atração seja a cruz de Jesus, seja o que Ele fez por mim e por você. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo por essa advertência solene na Tua palavra. Que o Senhor guarde o nosso coração e nos faça olhar para Ti sempre, Senhor. Os dias são maus e muitos estão abandonando a fé, voltando as costas, Senhor Deus, para o Senhor e virando-se para fábulas, encantos e desejos deste mundo. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude a vivermos para a glória do Senhor. Que cada irmão e irmã que está vendo esse vídeo seja edificado por Tua palavra. Que o Senhor ajude meu irmão e minha irmã a vencer as paixões do mundo. Aqueles que estão assistindo esse vídeo que caíram em pecado, Senhor. Que o Senhor possa perdoá-los, que o Senhor possa sará-los. Pai, em nome de Jesus, sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não conseguimos
vencer, Pai, a mentira, vencer as fraquezas, vencer a nossa carne e nossa paixão. Somente com Teu Espírito Santo é que seremos fortes. Somente com Teu Espírito Santo é que seremos capazes de vencer, não o outro. Porque a maior batalha não é vencer o outro. A maior batalha é vencer a nós mesmos. E só conseguiremos vencer a nós mesmos com a ajuda do Teu Espírito Santo. Me ajuda. Ajuda o meu irmão e minha irmã que está do outro lado. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.